Neste vídeo, nós vamos trabalhar com o teorema das raízes racionais. Esse teorema ele será utilizado para determinar a raiz de polinômios com grau maior ou igual a 3. Então, suponha que você tem um polinômio aqui, eu estou tomando um polinômio de grau n, onde todos esses coeficientes, a's com i variando entre 0 e 1, sejam números inteiros. Relembrando lá que polinômio é uma função em que todos esses expoentes aqui precisam ser números inteiros. Então, se você tomar esse n como sendo, por exemplo, 3/2 ou qualquer outro número que não seja inteiro, essa função aqui não será um polinômio. Tá ok? Então, se P sobre Q é uma raiz, então P será divisor de A0. Então, aqui o numerador será divisor de A0, que é o termo independente, né, que é o termo que multiplica x elevado a 0, e Q será divisor de AN, que é o coeficiente que multiplica x elevado a n. Esse teorema, ele garante que se o polinômio tem raiz, nós podemos, quando aplicamos esse teorema, encontrar ao menos uma raiz deste polinômio. Que é, aqui eu coloquei como observação 1 do teorema. A observação 2, ela afirma que se a n é igual a 1, então se o coeficiente que multiplica a variável elevada à maior potência, que é o que determina o grau do polinômio, então as possíveis raízes serão os divisores de A0. Nós vamos ver um exemplo. Nesse exemplo ficará bem claro o que nós acabamos de dizer aqui sobre o polinômio, sobre o teorema, que à primeira vista não parece ser um teorema muito fácil, mas nós vamos ver que, além de tranquilo, esse teorema também ele vai auxiliar bastante para encontrar, né, as raízes destes polinômios de grau maior ou igual a 3. Tá? Então, nem sempre um polinômio de grau maior ou igual a 3 possui raiz, mas se possui raiz, uma dessas raízes vai estar aqui, nesse quociente aqui, P sobre Q. Então, aqui para adiantar um pouquinho, eu fiz aqui, nós observamos este polinômio, nós temos que P são os divisores de A0 é igual a menos 5, então, nós temos que os possíveis divisores de menos 5 será mais ou menos 1 e mais ou menos 5. Por sua vez, nós temos que Q são os possíveis divisores de AN, que no caso aqui é o A3, e A3 é igual a 1. Então, os possíveis divisores de 1 são os valores de mais ou menos 1. Então, para determinar a primeira raiz deste polinômio, que está dentre esses valores aqui, né, quando nós fazemos aqui P sobre Q, fazemos essas divisões aqui, nós vamos obter justamente os próprios valores de P. Por quê? Porque o nosso AN é igual a 1, então é o que nós acabamos de ver aqui na observação 2, tá? Se AN é igual a 1, as possíveis raízes são os divisores de A0. Divisores de A0 é o próprio P, então aqui P sobre Q é igual a P. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos por tentativa mesmo. Então, vou começar pelo x igual a 1. Quando eu substituo x igual a 1 aqui no polinômio, nós vamos obter menos 4. Menos 4 é diferente de 0, então não satisfaz essa equação. Para x igual a menos 1, substituindo aqui, ficará menos 1 ao cubo menos 1. Menos 6 vezes menos 1 ao quadrado menos 6. Né? Perdão, para x igual a menos 1, ficará aqui menos 1. Aqui, nós vamos obter menos 1 ao quadrado. Aqui, essa conta não está correta. Vamos aqui consertar. Então, vamos refazer essa continha aqui. Nós temos, então, menos 1 ao cubo menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1 vezes menos 6. Menos 6. 6 vezes menos 1, menos 6. Aqui, menos 5. Então, aqui, esse termo não vai cancelar com o outro. Então, aqui será 6. Só que isso aqui é diferente de 0. Tá? Então, de qualquer forma,
x igual a menos 1 não é raiz deste polinômio. Agora, quando nós fizermos x igual a 5, 5 ao cubo, 125. 5 ao quadrado, 25 vezes menos 6, menos 50. 5 vezes 6, 30, menos 5. Né? Então, aqui, 125 menos 5, 120. 120 com 30, 150. 150 menos 150 é zero. Então, nós temos que x igual a 5 é raiz deste polinômio. Então, qual que seria o próximo passo? Nós temos, então, que este polinômio, então, nós temos que x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 6x menos 5, isso aqui vai ser igual a x menos o valor que nós já determinamos aqui, que é a raiz deste polinômio, então, x menos o 5, x menos 5, vezes um polinômio que nós vamos determinar quando nós fizermos a divisão deste polinômio por este polinômio. Quando nós fizermos x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 6x menos 5 dividido por x menos 5, nós obtemos, então, o valor que você multiplica por x para dar x ao cubo será x ao quadrado. Nós já vimos isso em algumas aulas que foram deixadas, né, como material, como se faz a divisão de polinômios. Então, aqui, x ao quadrado vezes x ao cubo, ele vai vir para cá com o sinal trocado. Então, vai vir menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 5x quadrado, vem para cá, mais 5x quadrado. Este termo com este termo, zero. Menos 6x quadrado com 5x quadrado, menos x quadrado. Mais 6x menos 5. Agora, nós vamos multiplicar por menos x, porque menos x vezes x, menos x quadrado. Vem para cá, mais x quadrado. Menos com menos, mais. Então, aqui 5x vem para cá, menos 5x. Soma. Aqui, 0. 6x com menos 5x, x menos 5. Então, agora nós multiplicamos aqui por 1. 1 vezes x, x vem para cá, menos x. 1 vezes menos 5 vem para cá, positivo. Soma, resto 0. Então, nós podemos concluir o quê? Que este polinômio será este vezes este, mais o resto 0. Então, aqui nós vamos colocar x ao quadrado menos x mais 1. Então, para determinar as outras raízes do polinômio, nós vamos fatorar este polinômio. Mas como que seria a fatoração deste polinômio? Aqui nós temos um polinômio do segundo grau, então basta nós aplicarmos Bhaskara para determinar as raízes deste polinômio. Então, nós vamos pegar o polinômio x quadrado menos x mais 1, x quadrado menos x mais 1, e determinar essas raízes. Então, ou seja, fazendo esta equação aqui, este polinômio igual a zero, nós vamos determinar os valores de x que satisfazem esta equação. Então, aplicando Bhaskara, nós temos que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta será igual, lembrando que aqui é a, b e c. Então, b ao quadrado seria menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 1. Então, delta, menos 1 ao quadrado, 1, menos 4ac. Então, aqui nós obtemos menos 4. Aqui, então, menos 3. Então, nós temos aqui, nós já podemos concluir que nós não teremos raízes reais aqui. Nós teremos raízes complexas, porque o delta é menor do que zero. Então, continuando a resolver isso aqui, nós temos, então, que as raízes serão do tipo menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, aqui nós temos x1
e x2. Então, vamos colocar aqui x1 e x2. Tá? x1 será a raiz com aqui positivo e x2 a raiz aqui com negativo. Então, aqui nós fazemos menos b, nosso b é menos 1 com sinal de menos, mais, então vai ficar 1 mais ou menos raiz de delta, então raiz de menos 3 sobre 2a. O a vale 1, então vai ficar 2 vezes 1, 2. Só que nós temos que raiz de menos 3 é o mesmo que escrever raiz de 3 vezes menos 1, que por sua vez é igual a raiz de 3 vezes raiz de menos 1. Só que raiz de menos 1 é i. Então, ficará i vezes raiz de 3. Então, aqui nós temos como solução 1 mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. Então, quais que são as raízes deste polinômio? As raízes deste polinômio será x igual a 5, que é a primeira raiz que nós encontramos aqui, aplicando o teorema. A partir daí, então, foi possível que nós pegássemos este polinômio e decompôsse como produto de dois polinômios, onde um desses polinômios era um polinômio de grau 1, x menos a raiz. Fazendo a divisão deste polinômio por este, nós obtivemos este polinômio de grau 2, que é um polinômio onde nós aplicamos a fórmula de Bhaskara e encontramos as outras duas raízes. Então, como resposta, nós temos aqui que as raízes do polinômio, então, as raízes do polinômio serão x igual a 5, x igual a 1, mais i raiz de 3, tudo isso sobre 2, e a outra raiz, então vou chamar aqui de x1, x2 e x3, a outra raiz será igual a 1 menos i raiz de 3 sobre 2.